Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, esta aqui é a nossa segunda aula do quarto módulo e nós estamos empenhados aqui no estudo da dinâmica. Estamos na introdução do estudo da dinâmica, ok? Muito bem. Bem, pessoal, quando nós estudamos lá na cinemática, nós vimos que sempre tinha uma grandeza física que era responsável pela alteração da grandeza física estudada anteriormente. Explico. Quando nós estudamos velocidade, a gente viu que a velocidade alterava a posição. É isso? A posição. Ok? Depois a gente viu a aceleração. E a gente viu que a aceleração era responsável pela alteração da velocidade. Quando eu falo alteração, né, pessoal, eu estou me referindo tanto ao aumento como diminuição da velocidade. Ok? E quem é o responsável pelo surgimento da aceleração? Ok? Quem provoca a aceleração? Qual é a grandeza física capaz de provocar o surgimento da aceleração? Muito bem, essa pergunta não foi respondida na cinemática porque ela não é respondida na cinemática. Ela é respondida aqui na dinâmica. Ok, pessoal? Muito bem. O responsável pelo surgimento, pelo aparecimento da grandeza aceleração é uma grandeza chamada força. Ok? A força é o agente físico provocador do agente dinâmico chamado aceleração. Muito bem. Agora, uma observação é importante fazermos. Toda aceleração é provocada por uma força. Ok? Mas nem sempre força provoca aceleração. Como assim, professor? Vamos dar uma estudada no que nós chamamos de força resultante. Porque dentro do estudo de força, nós vamos ver, pessoal, que o que vai nos interessar sempre é a força resultante. Ok? Então veja bem, o que é força resultante? Nada mais é do que a resultante vetorial das forças. Ok? Muito bem. Então veja bem, eu posso ter várias forças atuando sobre um corpo e esse corpo não se locomover. Basta que
a força resultante, ou seja, a resultante vetorial das forças, seja zero. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Muito bem, eu coloquei aqui 3 exemplos simples para a gente ir se habituando com esse termo de força resultante. No item A, quanto você acha que é a força resultante? Ora, só tem uma força atuando sobre o caixote, sobre o corpo. Então ela é a força resultante. Ok? Ela é a força resultante. No exemplo B, nós temos 2 forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, aí nós vamos dizer claramente que a força resultante é a soma das duas. Ok? Que vai ser 20 mais 12. Isso vai dar 32 newtons. Ok? 32 newtons. Já no exemplo C, pessoal, nós temos 3 forças. 2 têm a mesma direção e sentido, e uma tem a mesma direção, mas sentido oposto. Então, a força resultante é a seguinte: eu vou somar as forças de mesma direção e sentido, que é o F1 mais F2, e subtrair de F3. Então, vamos lá. Força resultante. Quanto é F1? É 30. Quanto é F2? 15. Quanto é F3? 20. Ora, a força resultante aqui vai ser simplesmente 45 menos 20, 25 newtons. Ok, pessoal? E uma coisa que eu preciso falar é que no momento em que nós encontramos a força resultante, pessoal, as outras forças para nós são abandonadas. São como se elas não existissem mais. Agora nos interessa apenas a força resultante. E vocês vão notar que ao longo do curso a física faz bem isso. Ok? Sempre procurando a resultante. Sempre. Muito bem. Vamos ver uma outra situação um pouquinho mais complexa. Veja nesse caso. Olha só. Eu tenho 2 forças de mesma direção, sentidos opostos. Foi colocado aqui os 180 graus justamente para mostrar que essas forças são bem antagônicas uma à outra. Quanto é a força resultante aí? Força resultante aí, pessoal, vai ser F2 menos F1. Aí você pode dizer assim, professor, mas não poderia ser F1 menos F2? Pode, porque isso aqui é em módulo. Contanto que a força resultante sempre será positiva. Ok? Então, eu sempre vou fazer a maior menos a menor e aí eu resolvo o meu problema. Tá legal? Isso vai dar 40 newtons. Ok? 40 newtons. Muito bem. Uma outra situação é bem essa. Olha só. E agora? Né? Como é que nós ficaremos aqui? Ora, pessoal, fizemos vários exercícios sobre isso aqui. Né? São vetores de mesma origem, espaçados de 90 graus. Aqui quer dizer 90 graus. A gente sabe que para encontrar resultante, a soma vetorial, que aqui nós chamamos de força resultante,
basta fazer a soma vetorial pela regra do paralelogramo e aí encontraremos a força resultante. Isso é feito exatamente assim. Vou usar aqui as minhas regrinhas. Tá legal? Olha só. Vou usar aqui a minha regrinha. Tá certo? E ó, nesse momento eu tiro uma paralela F1 passando pela extremidade de F2. Agora, eu tiro uma paralela F2 passando pela extremidade de F1. E agora, eu vou unir a origem dos vetores aonde as paralelas se cortaram, né? Aqui está, portanto, o vetor, ok? Esse aqui nada mais é do que o vetor força resultante. Muito bem, agora, e qual é o módulo do vetor força resultante nesse caso? Nós sabemos que isso aqui é um triângulo retângulo, ó, tanto aqui, como você queira, né? Vamos a esse aqui, ó. Eu estou atrás desta força resultante, que nada mais é do que a hipotenusa, e aqui eu tenho, como o próprio problema está dizendo aqui, 6 newtons e aqui 8 newtons. Então, a força resultante ao quadrado, estou aplicando Pitágoras, né, gente? Vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí a força resultante vai ser 36 mais 64, que vai dar força resultante igual a raiz quadrada de 100, que é simplesmente 10 newtons. Pronto. 10 newtons. E a direção e o sentido da força resultante, pessoal, está aí representado pelo vetor. Ok? Uma outra situação agora é a seguinte. Olha só. Agora eu tenho dois vetores, F1 e F2, que estão espaçados por 30 graus e não mais por 90 graus. Ok? Muito bem. Nós vamos aprender a trabalhar com esse vetor na próxima aula. Ok, pessoal? Estaremos aqui daqui a pouquinho para continuar esta aula, ok? Vai tomar uma aguinha, tomar um café, muita informação. Estaremos aqui daqui a pouco. Tchau, pessoal.